E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia e dar continuidade à nossa discussão, né, sobre o existencialismo. A gente já começou a falar sobre o existencialismo anteriormente, né? Fizemos ali uma breve introdução, né? Falamos, definimos mais ou menos o que era o existencialismo. Na aula passada falamos também sobre as principais influências, né? Kierkegaard, Nietzsche, Russell. E aí hoje a gente vai dar início de fato, né, a pensar os filósofos existencialistas, tá? Iniciando aqui pelo Martin Heidegger. E aí mais para frente falar sobre o Sartre, também vamos falar sobre a Simone de Beauvoir. E aí a gente vai construindo essa reflexão aí ao longo dessas aulas, tá bom? Então, pessoal, é muito importante fazer a leitura do capítulo, tá? Fazer anotações, né? O existencialismo, assim como a fenomenologia, é uma filosofia bem complexa, então é muito importante estudar com bastante atenção, fazer anotações das aulas, né, que eu trago algumas coisas que não estão no livro, e também enviar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa respondê-los, e aí a gente vai dialogando, né, para que tudo fique bem claro, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder começar a falar aqui sobre o Heidegger. Então, pessoal, o Heidegger, o existencialismo, ele tem ali, né, alguns filósofos aí que são, vamos dizer assim, expoentes, né, que se tornaram, de certa forma, simbólicos aí para essa corrente, né? O Heidegger, ele é ali um desses, né, que aparece aí como de grande importância para o existencialismo, ainda que o próprio Heidegger, de certa forma, não tenha se auto-intitulado existencialista, né? Mas já traz ali uma série de questões próprias, né, do existencialismo que foram de grande contribuição para essa corrente, né? Então Heidegger, ele é um filósofo, né, alemão que viveu entre o final do século XIX e, né, meados do século XX, então de 1889 até 1976. Ele chegou a ser aluno do Russell, né, chegou também a ensinar na universidade na qual o Russell fazia parte. Então absorveu bastante, né, da influência do Russell. A filosofia do Heidegger, ela é marcada também pela presença de elementos da fenomenologia, né, lá desenvolvida pelo Russell. E aí as principais obras, né, do Russell, desculpa, do Heidegger, são O Ser e o Tempo, né, que é provavelmente uma das mais importantes do pensamento do Heidegger, sobre a essência da verdade, a essência da liberdade humana, entre outras, né? Então, quer dizer, é um filósofo também que produziu bastante conteúdo, né, intelectual, né? A vida do Heidegger, ela é um tanto quanto controversa, né? Ele chega a ter alguma ligação com o partido nazista, né? E aí essa relação sempre foi muito ambígua, né? Entre o Heidegger e o próprio partido nazista. Então é uma questão bem complicada, né? Bem polêmica em relação à biografia do Heidegger, né? O Heidegger também é importante lembrar, ele foi professor, né, orientador da Hannah Arendt, né? Eu já comentei sobre a Hannah Arendt quando eu falei sobre totalitarismo, né? E a Hannah Arendt, ela era judia, né? Então o Heidegger teve um contato com ela, né? Foi professor dela, chegou até mesmo a desenvolver um romance com ela. Mas aí depois, né, esse processo de aproximação com o partido nazista fez com que eles se separassem. Posteriormente eles iriam a retomar essas relações, mas muito depois, né, lá depois da década de 50. Então olha só, o Heidegger, né, então qual é a contribuição do Heidegger para o existencialismo, né? O Heidegger, ele vai buscar compreender o ser, a questão do ser, né? E quando eu falo do ser, pessoal, estou falando do existir, né? Lembra que a gente falou que uma das definições de existir lá na primeira aula, né? Então quem não assistiu, olha, é importante assistir lá a primeira aula para a gente poder entender. Então, uma das definições de existir é ser e estar junto às coisas do mundo, né? Então, o Heidegger, ele vai centrar a maior parte da sua filosofia nessa questão, que era compreender o ser, né? O que é ser no mundo, o que é essa experiência, né, de estar no mundo, né, de se relacionar com o mundo. Então, o Heidegger, ele vai, né, centrar muito a sua reflexão nessa relação. E aí ele vai dizer que
o indivíduo, né, nós, o ser humano, a existência humana, ela só pode ser compreendida a partir da nossa relação com o mundo, né? É exatamente essa relação com o mundo que que nos permitiria, né, compreender o ser humano. Não há como compreender o indivíduo por si, né, e sim apenas na sua relação com esse mundo, né? Afinal de contas, todas as nossas atividades, tudo aquilo que fazemos na nossa existência, ela é direcionada a esse mundo, né? Então, não existe vamos dizer assim, uma essência a priori. A essência e a existência humana, ela ocorre nessa relação com o mundo. Então, cada pessoa ama, percebe, teme, julga, pensa, faz uma série de atividades, ações, escolhas direcionadas para o mundo e para ela mesma, que, claro, também faz parte desse mundo, né? Já que existe, né? Então essa é uma característica muito própria do pensamento do Heidegger, né? Quer dizer, nós não há como pensar nossa existência dissociada dessa relação, né, que nós temos com o mundo. Não há como pensar a constituição humana sem essa parte essencial, né? A existência humana, ela não pode, né, não há como separar essa existência e transformar essa existência numa categoria essencial, abstrata, a priori, sem nenhuma relação uh, com a ação, né, no mundo. Então, quer dizer, esse é um aspecto muito importante porque volta, né, o olhar da filosofia para o indivíduo, né, para o significado, para uma questão que na verdade era bem antiga, né, que é o que significa esse ser, né, o que é essa experiência da existência, né. Então é uma coisa interessante porque quando a gente para pensar a existência, a gente tem que entender que eu existo, né, vocês existem, mas não existíamos antes, né? E aí passamos a existir. E é justamente essa experiência do existir, né, entre o não existir anteriormente e o existir agora, que essa reflexão ela vai se centrar, né? Então, nós existimos porque estamos em relação, né, com o mundo e com os outros, né? Por isso que ele diz que o indivíduo ele não existe sem o outro, né? Não no sentido de que não existe efetivamente, mas no sentido de é impossível compreender o indivíduo sem pensar a sua relação com o outro, com os outros indivíduos e com as outras coisas, né? Nós somos aquilo o que nós nos relacionamos com o mundo, né? Então, quer dizer, existir, ser, é relacionar-se com o mundo, né? É estar no mundo, né? Então, quer dizer, essa é uma característica muito própria do pensamento de Heidegger, e ele utiliza um conceito para, vamos dizer assim, resumir essa noção, né? Para sintetizar essa noção, que é o conceito de Dasein, né? Então, em uma palavra em alemão, né, que quer dizer mais ou menos um ser aí, né? O ser aqui, o ser no mundo, o ser que está aberto ao mundo, né? Que está agora, que está no espaço, que está no tempo e que está aberto, né, a essas relações, né, com outros indivíduos e com as coisas. Então, quer dizer, pensar a filosofia de Heidegger requer compreender essa noção, esse pressuposto fundamental de que o ser ele não é uma essência a priori, e sim fruto dessa relação, né, com o mundo. Tá? É muito importante entender isso. Daí o Heidegger, né, já havia falado, já tinha mostrado ele anteriormente, quando a gente estava falando sobre os principais filósofos, né, do existencialismo. Então está aí novamente o Heidegger. E aí a gente segue. Então olha só, na perspectiva de Heidegger, então se o ser é o ser no mundo, e esse ser no mundo quer dizer estar em relação com o mundo, com as coisas e com os outros,
evidentemente, não existe uma essência a priori que define o que somos antes de sermos, né? Lembrando que, de novo, o ser é estar em relação com o mundo, né? É relacionar-se, e aí só é possível ser compreendido dessa forma. Então, não existe uma essência a priori, não há algo que nos define anteriormente à nossa existência, anterior à nossa relação com o mundo. É a nossa relação com o mundo que estabelece essas definições. E aí é justamente isso que ele vai colocar. Então, se não existe uma essência a priori, né, e nós adquirimos as nossas características, né, aquilo que nos torna únicos, né, aquilo que nos torna indivíduos a partir do contato com o mundo, então o indivíduo ele é um projeto, aquilo que pode ser, né? Ou seja, ele não é algo definido, né? Ele projeta-se sobre o mundo no mundo, né? Quer dizer, a partir do momento em que nós vivemos, nós existimos, nós escolhemos, nós agimos, pensamos, nos relacionamos, nós nos construímos enquanto indivíduos, né? Afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, podemos dizer assim, você no caso, eu sou um professor, né? Mas eu sou um professor porque fui definido anteriormente como professor? Não, né? Na verdade, sou um professor porque as minhas ações no mundo, né? As minhas escolhas, as minhas atividades me colocam, né? Dentro desse projeto de existência, né? Que é ser professor. Então, sou professor não porque essa é a minha essência, mas porque o conjunto das minhas atividades, da minha relação com o mundo se dá de acordo com que eu possa, né, atribuir essa característica a mim, né? Então, ser professor. A partir do momento em que eu paro de realizar todas as atividades que competem a um professor, sei lá, paro de dar aula, paro de estudar, paro de elaborar prova, paro de corrigir prova, corrigir TD. A partir do momento que eu paro de realizar essas atividades para com o mundo, né, é óbvio que eu necessariamente vou deixar, né, aqui no caso de ser aquilo que está me caracterizando nesse momento. Então, quer dizer, nós somos um projeto, nós nos projetamos sobre o mundo, né? Então, sobre o mundo no sentido de que nos projetamos a partir da nossa relação com o mundo e também como parte desse mundo, né? Então, olha só, o ser humano ele projeta-se sobre o mundo, né? As coisas e as pessoas, e o mundo passa a ser projeto de suas ações, já que é nele que nós nos desenvolvemos essas ações e, consequentemente, nos projetamos. Então, aqui também há uma noção muito importante, né, que é a de que o ser humano ele não é reduzido, ilimitado, determinado, ele é aberto, ele é um projeto, daí a própria ideia, né, de projeto. O projeto ele é uma ideia aberta, né? Pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra, e assim está sempre se construindo, né? Ele não é algo determinado, como por exemplo filósofos anteriores pretendiam, o ser humano é razão, e aí limita o ser humano a uma noção fundamental a priori, né? Aqui o ser humano ele é projeto, ele é construção, né? Então é a vida, a relação, a existência e o estar no mundo que vai fazer com que esse ser humano, com que essa existência ela tome as suas determinadas características e desenvolva a sua própria essência, a sua própria definição, né? Então, olha aí, então é nesse projetar-se, é nesse estar, nesse desenvolver, né, a partir dessas relações com o mundo, que o ser humano desenvolve a sua existência. Então, a existência humana, ela é projetar-se no mundo, né? Projetar-se no mundo e ter o mundo como projeto dessa existência, né? Então, quer dizer, por isso, voltando ao que a gente havia falado no começo, é impossível, na perspectiva de Heidegger, dissociar a existência da nossa relação com o mundo, o ser da sua relação com o mundo, porque essas duas coisas seriam aí únicas, né, unificadas de tal forma que uma coisa não existiria sem o outro, né? A existência ela se dá a partir disso.
E aí ele traz, né, duas noções muito importantes, que é a ideia de as categorias de existência, né, existência autêntica e inautêntica, e a ideia de angústia, né, que caracteriza a existência autêntica. Então, o que seria essas categorias de existência? Né? Então, você teria duas formas, né? A chamada existência inautêntica, né? Que na concepção de Heidegger é a existência partilhada pela maior parte das pessoas, né? Então, já que a maior parte das pessoas se mantém no plano do factual, do superficial, daquilo que está aparente, né? Então, nós muitas pessoas se relacionam com o mundo de forma extremamente superficial, apenas naquilo que aparece, né, que se dá a ver, né? Então, nos relacionamos de forma extremamente superficial, né? Isso faz com que, na concepção de Heidegger, os indivíduos eles praticamente se dissolvam numa multidão, né? Então, a existência inautêntica coloca o indivíduo como apenas mais um, né, na multidão, né? Não há uma autenticidade, daí a própria ideia, né, de existência inautêntica, de colocar, né, de fazer ver, né, a sua existência, de fazer ser a sua existência. Então, na existência inautêntica, somos apenas mais um. Né? E principalmente numa sociedade fundamentada em padrões, né? Em toda uma lógica de consumo, de reprodução de ideias, de alienação, nós seríamos apenas mais um. Né? Quer dizer, reproduzimos o que todos dizem, o que todos fazem, o que todos gostam. Né? Na concepção de Heidegger, essa noção, né, ela seria marcada por uma existência inautêntica. Então, aquela que apenas reproduz o que os outros dizem sem refletir propriamente sobre o que ela própria pensa, ou apenas reproduz aquilo que todo mundo faz sem pensar naquilo que ela realmente quer fazer, isso caracterizaria uma existência inautêntica, né? Apenas a reprodução do padrão. Né? E aí, em oposição a essa noção, o Heidegger vai definir a ideia de existência autêntica. Né? A existência autêntica ela seria justamente o rompimento dessa noção padronizada, superficial, que a existência inautêntica ela se caracteriza. Né? Então a existência autêntica romperia aí com as rotinas, né, com os padrões, e o indivíduo voltaria-se para a sua própria existência, valorizando o seu ser no mundo, né? Destacando aí, vamos dizer assim, a sua existência como única, né? como importante, como fundamental. E é nesse processo de desenvolvimento dessa existência autêntica que a angústia aparece. Né? E aí, o que é essa angústia? A existência autêntica ela é marcada pela consciência da existência, de que antes não existia, de que agora existo e que futuramente não existirei mais. Então, essa noção da finitude, né? Essa noção da nossa finitude de que eu não existia, passei a existir, mas um dia não vou existir mais, ela causaria essa angústia. Então, essa angústia é essa consciência da finitude, a consciência de que a possibilidade da morte vai encerrar todas as outras possibilidades. Né? Então, quer dizer, a angústia, e aqui a gente pode até voltar um pouco lá em Kierkegaard. Né? Kierkegaard traz um pouco dessa ideia, né, da angústia, que é justamente a nossa consciência de que somos finitos, quer dizer, que temos um fim. Né? Não somos infinitos. A nossa mente ela expande a todo. Ainda que a gente possa imaginar o infinito, a gente não é infinito. Nós somos finitos. Né? Então, quer dizer, em algum momento, a minha existência ela vai cessar, ela vai ter fim. E essa consciência causa a angústia, né? Traria angústia. Então, quer dizer, a angústia ela é provocada pela consciência da morte, né? Quer dizer, já que diferentemente de todos os animais, nós temos a consciência de que um dia vamos deixar de existir, vamos morrer, né? E aí a morte, então, ela encerraria todas as demais possibilidades, né? Então, na concepção de Heidegger, a morte é a possibilidade que elimina todas as outras possibilidades.
O indivíduo ele é projeto, nós projetamos. Eu penso no que eu vou fazer amanhã, eu penso no que eu talvez vou fazer daqui a um ano, algo que eu quero comprar daqui a tantos meses, algo que eu quero, sei lá, eu quero fazer o meu doutorado, meu mestrado daqui a tanto tempo. São possibilidades. Eu estou projetando a minha existência sobre o mundo a partir das ações. E aí, quando eu projeto, eu também tenho que agir, né? Então existem uma série de ações que são necessárias para que eu possa concretizar esse projeto, né? Que é a minha vontade, que ao mesmo tempo é a minha existência. Mas tudo isso são possibilidades, né? Afinal de contas, a existência é contingente, já diria lá o próprio Kierkegaard, né? A existência é contingente, né? As coisas podem acontecer ou não, né? É, e, e mas a única certeza, né, que é entre aspas, que a gente tem é a morte, né? Porque a gente sabe que um dia vai morrer, mas não sabe quando. Então, ainda que seja uma certeza, ela é possibilidade porque nós não sabemos quando isso vai ocorrer, né? E essa consciência, né, de que a morte ela encerraria todas as outras possibilidades, ela caracteriza essa angústia. E é por meio dessa angústia e dessa consciência que a existência autêntica ela se faria, já que tenho a consciência da minha finitude, então a minha existência passa a ser valorizada e a partir de então eu passo a, vamos dizer assim, romper com os padrões e a buscar aquilo que realmente me faz ser, né? Me faz, vamos dizer assim, me traz uma existência plena. Então, aqui a gente tem um pouco dessa filosofia do Heidegger. Esse pensamento do Heidegger, né, essa ideia de existência autêntica e inautêntica, ela pode ser muito bem ilustrada num poema não, na verdade é um conto, né, do Edgar Allan Poe, que é O Homem na Multidão, que traz justamente isso, né, de como, principalmente na nossa sociedade, né, moderna, nós somos induzidos a nos submeter a uma série de padrões, né, uma série de, vamos dizer assim, comportamentos superficiais, reprodutivos, né, que ignoram, né, a nossa autenticidade da nossa própria existência. Então, daí a importância de perceber isso. Então, olha só, né? E aí ele fala, né? Na angústia experimentamos a finitude em seu sentido forte, né? Quer dizer, a finitude, né? A ideia de que temos um fim. Né? E é na angústia que a gente vai perceber isso e a partir de então desenvolver uma existência autêntica, né? Aqui tá aqui eu tenho uma imagem, né? Que é justamente o que o Heidegger coloca, né? Então, a existência inautêntica, né? Que é a multidão, né? Mais um na multidão, todos quase muito semelhantes, parecidos, quase iguais, relacionando de forma extremamente superficial, né? Reproduzindo padrões de comportamento, padrões de pensamento, reproduzindo falas, reproduzindo atos, reproduzindo gostos, né? Então, essa noção de reprodução, né, de forma impensada, de forma irreflexiva, caracterizaria essa existência inautêntica. E aí isso aparece muito bem no conto do Edgar Allan Poe, que escreve isso lá no século XIX ainda, né? Então, já trazendo um pouco daquilo que o próprio Heidegger, né, iria pensar. É que eu coloquei alguns trechos, né, só para a gente poder entender o conto. Ele é razoavelmente longo, então não coloquei todo porque aí ia ficar bem extenso. Mas aqui eu coloquei algumas partes só para a gente poder entender. Ó. Ele fala assim, ó, ele tá lá sentado no café e tal, e observando a rua, né? Então ele fala assim: essa era uma das artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou, e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam pela porta. Naquele momento particular do entardecer, eu nunca me encontrara em situação similar, e por isso o mar tumultuoso de cabeças humanas enchia-me de uma emoção deliciosamente inédita. Desisti finalmente de prestar atenção ao que se passava dentro do hotel e absorvi-me na contemplação da cena exterior. Então ele passa a olhar lá, né, do hotel para fora, né, para a rua, observando aquele mar de pessoas passando, indo e vindo, né,
numa multidão, né, como ele fala, numa multidão de cabeças humanas, né, como ele fala. Então, ele nem coloca como, de certa forma, seres humanos, mas apenas cabeças, né, um mar tumultuoso de cabeças humanas. Ele continua. De início, minha observação assumiu um aspecto abstrato e generalizante, né, porque quando ele olhou a multidão, ele olhou o todo, né. Olhava os transeuntes em massa e os encarava sob o aspecto de suas relações gregárias, né, quer dizer, coletivo, juntos. Logo, no entanto, desci aos pormenores e comecei a observar, com minucioso interesse, as inúmeras variedades de figura, traje, ar, porte, semblante e expressão fisionômica. Então ele passa de olhar da multidão para olhar os indivíduos. E aí ele vai continuando. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Aqui, novamente, o pensamento superficial. Né? Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência. Recompunham-se e continuavam, apressados, seu caminho. Outros, formando numerosa classe, eram irrequietos nos movimentos. Tinham o rosto enrubescido e resmungavam e gesticulavam consigo mesmos, como se sentissem solitários em razão da própria densidade da multidão que os rodeava. Quando obstados em seu avanço, interrompiam subitamente o resmungo, mas redobravam a gesticulação e esperavam, com um sorriso vago e contrafeito, que as pessoas que os haviam detido passassem adiante. Se alguém os acotovelasse, curvavam-se cheios de desculpas, como que aflitos pela confusão. Nada mais havia de distintivo sobre essas duas classes, além do que já observei. Seus trajes pertenciam àquela espécie adequadamente rotulada de decente. Então, olha só, aqui ele está descrevendo, né, uma multidão passando, e aí é justamente aqui que a gente vê como o indivíduo ele praticamente desaparece, né, em meio a essa multidão. E aqui a gente vivencia, né, pelos olhos, claro, do Edgar Allan Poe, o que seria, né, essa existência inautêntica, né? Então as pessoas caminham, andam, elas se esbarram e elas praticamente nem percebem, apenas continuam o caminho delas, elas esperam que os outros passem e aí elas seguem, continuam como se nada tivesse acontecido. Então, quer dizer, na perspectiva do pensamento de Heidegger, né, aqui a gente teria demonstrado o que seria essa existência, né, inautêntica, superficial do homem com os outros seres e também com o mundo de maneira bem geral, ok? Então, pessoal, é isso, né? Então, a filosofia de Heidegger ela é uma filosofia complexa, claro que é apenas uma noção bem geral, né? Para entender melhor é preciso se aprofundar, né, muito mais no pensamento de Heidegger, mas de maneira geral acho que a gente discutiu os principais pontos, né, da filosofia desse pensador, tá? Então, novamente, eu recomendo que vocês façam a leitura, tá? Pesquisem, né, na internet, tem muita coisa legal para ler. Também, né, se você se interessa, aconselho fazer a leitura, O Ser e o Tempo, né? São livros importantes, né? Às vezes é muito interessante você vivenciar o pensamento desses pensadores a partir dos escritos deles próprios, né, e não dos escritos de outros. Então é muito, muito importante, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida que surgir, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível. Nós vamos dialogando, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.